Salve, salve, nação, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Flamengo muito perto, sim, de anunciar o De La Cruz aí de forma oficial. O Flamengo só deve pagar multa após o dia 22, né? Por que após o dia 22? Porque no dia 22 o River Plate tem seu último jogo aí, né, nessa atual temporada. E o De La Cruz deve jogar esse jogo, né? Então, o Flamengo, por respeito ao River Plate, o Flamengo só deve efetivar o pagamento da multa a partir do dia 22, né? Então, a partir do dia 23, sim, o Flamengo deve efetivar a multa e anunciar o De La Cruz de forma oficial, né? E o Flamengo, né, agora tenta, assim, convencer o Gustavo Scarpa a retornar para o Brasil, né? Lembrando que o Gustavo Scarpa está no Olympiacos da Grécia, não vem sendo tanto aproveitado, e agora o Flamengo vou tentar convencer o jogador a retornar para a Europa. Quando se trata de convencimento, não existe dirigente melhor do que o do Flamengo na América do Sul. Então, deixe seu like aí e vamos embora para mais vídeos, né? Mais importante você se inscrever no canal, ativar as notificações, né? Para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E vamos embora com mais um vídeo aí. Tem a grana por aí para tentar convencer o Gustavo Scarpa a escolher o rubro-negro, hein, Pedro? Tudo bem, Bruno? Grande abraço para você, todos os amigos aí do Sport Center. Quisera eu ter a grana para contratar pelo menos 5% do Gustavo Scarpa, estaria bem. Mas não tenho essa bala na agulha não, e o Flamengo tá tentando. O Flamengo até tem essa bala na agulha, embora vá gastar grande parte do seu orçamento aí com essa multa à vista do De La Cruz, né, 16 milhões de dólares, aí basicamente 80 milhões de reais, 78 milhões de reais, já dá metade do previsto para contratações em 2024, e aí para entrar em acordo com o Nottingham Forest teria que ser parceladinho ali naquele crediário e tudo mais, para, enfim, como se dão a maioria das transações no futebol geralmente. Então o Flamengo tentando partir para convencimento também do Scarpa, retornar ao futebol brasileiro, apresentar projeto, mas nesse sentido mesmo, apresentar o que ele pode lucrar com uma transferência para cá, não só no lado financeiro, mas o projeto de carreira também, já que quando ele saiu do Palmeiras era uma ideia dele, projeto de vida e de carreira, ir para a Europa. Acabaram que as coisas não deram muito certo por lá, ele está emprestado ao Olympiacos e, ao que consta, não tem tanto interesse assim na permanência dele nesse momento. Então o Flamengo está na briga aí com o Atlético Mineiro nesse momento, e aí tem a composição financeira. Está na briga também para trazer o Léo Ortiz, vai se aproximando de um acerto com o Red Bull Bragantino, as conversas seguem, o Léo Ortiz também fazendo muita força para ter essa transferência para o Flamengo e aí ser reforço para a temporada 2024. O De La Cruz, a questão da multa mesmo, tem que aguardar os próximos dias, e aí vai buscando mais reforços e assim conversa com os agentes do Everton Ribeiro para saber se estende por mais um ano, ou então o Everton Ribeiro, que batia o pé por mais 2 anos, vai ter que procurar novos ares depois de 6 anos de ninho do urubu. Então tá mais ou menos nessa batida o mercado do Flamengo, tem muita especulação e tudo mais, mas a gente vai trazendo aí o que de mais concreto vai aparecendo nesse momento. O Flamengo tentando dar alternativas ao técnico Tite depois de um 2023 bastante pesado, né, Bruno? Foi sim, né? Mas a gente tá vendo que o torcedor rubro-negro, ele tá sonhando alto, então, com essas possíveis chegadas e com 2024 bastante melhor. Obrigado. A característica de jogo dele não casa muito com a Europa. Ele não é um jogador tão intenso assim, né? De pensar tão rápido, correr tanto, marcar tanto. Ele até já jogou de lateral no Palmeiras, mas não é a característica principal dele, é mais marcante. E ele ainda foi jogar em 2 países que exige muito isso, né? A Inglaterra, que tem aquele futebol da Premier League, que é uma loucura, você fica correndo o tempo todo, né? Correndo com qualidade, mas correndo muito. E então ele teria que compensar muito. Ele sendo um jogador um pouquinho mais cadenciado, ele teria que compensar muito na qualidade técnica, acabou não acontecendo. E na Grécia, é um futebol também de pouca inspiração e muita transpiração, né? O futebol grego é um futebol também de muita luta, não é um futebol tão técnico assim. E no final das contas acaba tendo intensidade.
velocidade. Jogadores muito fortes, né? O futebol grego tem jogadores muito fortes, muita força física. Então acho que ele também não se encaixou tão bem. Talvez o Scarpa também tenha dado azar de ter ido para países em que não encaixava tão bem. Talvez na Espanha, em Portugal, ele teria uma condição melhor de acabar se destacando mais, jogando mais tempo nos times que tivesse. Dadas as devidas proporções, me parece muito a mesma situação do Ganso, né? Que em alguns momentos não conseguiu porque precisava de um dinamismo maior. E o Ganso é esse cara que põe a bola no chão, que desacelera o jogo, quando precisa acelera com um passe espetacular. Então não deu muito certo. O Scarpa, em cima do que você está dizendo, e o Bira também falou, mas o Scarpa não é mais dinâmico, mais intenso? Mais do que o Ganso? Mais que o Ganso, mas ainda é menos do que o jogador médio do Nottingham Forest, que é o Gibbs White, que é um jogador que meio que ficava lá no meio de campo com ele, ou meio brigando por posição com ele, entendeu? Porque é muito carregar a bola, ainda mais em time pequeno da Premier League, muito carregar a bola, você tem que estar toda hora, né? Muita transição rápida, e não é tanto a dele, ele é um cara... E ele também, daí me surpreendeu ele acabar não tendo nenhuma assistência, porque como ele é bom de bola parada, eu achava que ele acabaria tendo alguns cruzamentos que resultariam em gol, e acabou não acontecendo. Desculpa, Natália, te interrompi. Não, acho que é isso, assim, o que é melhor para a carreira dele, obviamente que a gente sempre vai pensar em Europa. É uma outra oportunidade, um outro clube da Europa para que ele se potencialize. Há informações de que ele talvez não quisesse voltar ao Brasil agora. Ele gosta dessa questão da cultura e tudo mais, de viver essa experiência, mas ele tem que se encaixar num time que vá render para o futebol dele. Por enquanto, ele está esquecido, não ao futebol brasileiro. 2 grandes times, há uma tendência de um Atlético Mineiro na temporada que vem não ser como foi na temporada passada e nessa temporada, né, porque a gente esperava um Atlético Mineiro brigando pelo título. Brigou no final ali, mas... muito em função das coisas que aconteceram dentro do Campeonato Brasileiro, não propriamente pelo que foi a temporada inteira do Atlético Mineiro. Agora, o Flamengo tem um baita time. Um baita time. Everton Ribeiro continua, não continua? Ele vai jogar ali por aquele lado? Encaixa? Encaixa. O Gustavo Scarpa encaixa nos 2 times. A briga para ser titular é bem maior no Flamengo, né? Para ele, na posição dele, né? Mas eu acho que ele chegaria como titular. Você acha? O Everton Ribeiro não tem sido utilizado, né? E tem uma carência por aquele lado direito. Normalmente você sobe alguém por ali, o Gabi às vezes faz aquela função, mas ele joga por aquele lado. Onde jogou o Luiz Araújo essa temporada? Que o Luiz Araújo é mais ponta, né? Porque agora tem De La Cruz chegando, né? No meio de campo, o Pulgar não vai sair. Não. Daí tem duas vagas. Gerson deve ficar, né? Gerson, De La Cruz. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta. Eu imagino mas são nesse quantos momento De La Cruz campeonatos? e Arrascaeta. Então, mas são quantos campeonatos? Dependendo do que o Tite fizer, e aí ele pode administrar melhor isso do que foi feito com o Dorival, que foi muito criticado pelas opções que ele fez. Ele tem pelo menos 2 times para jogar vários campeonatos. Então, a utilização de time, como muitos outros times no mundo inteiro fazem, você tem. Agora, vai depender do que ele quer para a carreira dele. É o que ele falou, Rio de Janeiro ele já conhece. Minas ele chega como, para mim, é titular absoluto. Diga, Eugênio. É isso. É um jogador com enorme potencial para o futebol brasileiro. Tem que ver a cabeça dele, ele tem um pensamento diferente da média aqui, né? Ele sempre disse que gostaria não só de jogar, como de viver na Europa. Ele está tendo essa experiência de vida para ele. Agora, aqui no Brasil, ele pode jogar em quase todos os times. No Flamengo tem essa dificuldade. O Flamengo é um time hoje difícil de arrumar vaga. Para ser titular, assim, do principal time do Flamengo, é difícil arrumar vaga. A gente tem passado os dias aqui discutindo, né? Onde bota o De La Cruz, o que faz com o Bruno Henrique, o que faz com o Gabigol, o que faz... E eu tenho defendido... que o Tite siga aquilo que você já fala faz tempo. 2 times. 2 times. Que a Natália falou também. Aí, ok. 2 times. Mas aí vai querer vir para jogar teoricamente... Ele já viveu esse ambiente de 2 times no Palmeiras, né? No começo da passagem dele no Palmeiras, o Palmeiras usava 2 times. E nem sempre ele estava no primeiro. Isso. Ele demora para engrenar demora. O Lucas Lima é contratado para a referência ali do Palmeiras. O Rafael Veiga também demora. Mas ele demorou anos. Rafael, a maioria dos jogadores, quando demoraram um tempo ali de assimilação e depois deslancharam como deslancharam. Talvez ele esteja apostando nisso, caso queira permanecer no Olympiacos. Primeiro ano foi difícil e tal, adaptação. Mas vai desenvolvendo, talvez. Ele pode estar apostando nisso, né? Pode. O Rodrigo Caetano, homem do futebol do Atlético Mineiro, a informação é que o Nottingham Forest
aceita abrir negociação com 6 milhões de euros, 30 e poucos milhões de reais, enfim. E aí o Galo e o Flamengo, inclusive o Rodrigo Caetano falou ali, né, da concorrência que é muito forte do Flamengo. Eu acho que seria uma excelente contratação, seja para o Galo ou para o Flamengo. Sim, é um jogador que no futebol brasileiro tem enorme destaque. Embora não seja mais um menino, mas ele ainda rende bastante por um bom tempo. Que idade estava o Scarpa? Já chegou aos 30? Não lembro, Deve estar beirando. Perto de 30 anos. Vou Né? ver. Mas 29 anos, me 29. confirma aqui o amigo Pedro Ferrari. Se voltar, excelente contratação. A gente está falando, mas ele tem esse negócio da cultura, de conhecer outros países, espetacular. Mas o cara tem que jogar também, né? Imagino que ele tenha vontade de jogar na Europa. Ele não foi lá para passear ou para andar de skate Mas é isso que e comer e tomar leite condensado. Ele foi também para fazer isso. Mas Mas eu acho que parte jogar. pelo que o Eugênio falou, assim, às vezes na coisa de... No Palmeiras também demorou um pouco. Então talvez aqui também demore um pouco. É cultura diferente, é uma situação diferente. Eu tô vendo quanto o Nottingham Forest pagou. Não pagou, né? Ele saiu a custo zero, é isso? Vou ter que confirmar essa informação. Agora. Acho que foi fim de contrato. Foi fim de contrato, não foi? Acho que foi decisão dele. Ainda faltavam 6 meses para acabar. Mas ele né? já podia Ele já fez assinar. um pré-contrato naquele... Então, assim, o Nottingham Forest ainda vai fazer dinheiro com ele, né? Eu acho um bom jogador. Se eu tivesse a oportunidade, aí eu tô falando, eu, Natália Ferrão, se fosse o Gustavo Scarpa, tivesse a oportunidade de ficar na Europa, eu ficaria. E aí, pensando numa projeção dentro do futebol, mesmo que fosse um time também intermediário de uma La Liga, para poder despontar e aí ter sucesso na carreira europeia. A questão nesse aspecto é como ele conseguiria encaixar essa negociação, achar esse... O empresário teria que trabalhar bem, o empresário dele, porque ele já não é garoto, 29 anos, então também para convencer um time espanhol que seja o Valência, vou pegar um time médio da Espanha nesse momento, um Valência da vida a contratar ele, teria que convencer o Valência, mas ele não foi tão bem no Olympiacos e não foi tão bem no Nottingham Forest. Será que ele se encaixa na Europa? Entendeu? Então vai ter que ter um trabalhinho ali. Eu até acho que no futebol espanhol, pegando um time de meio de tabela, o Valência é um time tradicional, é um time tem um médio grande da Espanha, só não está num grande momento. Eu acho que ele se encaixaria. Mas a questão é de como conseguir encaminhar essa conversa e despertar esse interesse desse time espanhol neste momento. Seria mais fácil ele ter saído direto do Palmeiras para esse time do que depois dessa passagem na Europa que não está dando tão certo. Mas... se ele quer ficar na Europa, acho que ele vai ter que conseguir engatilhar uma conversa dessa para mudar de liga. Sim. Acho que em Portugal, na Espanha, por exemplo, acho que ele teria mais chance. Estou falando em ligas de nível reservado, vou te dar um nível exemplo, legal. Real Não vou falar Sociedade assim, se ele for para Bulgária, ele vira Deus na Bulgária, mas acho que assim, ele é um jogador grande demais também para futebol búlgaro, né? Então assim, estou falando em liga legal, que ele vai conseguir vaga em Champions League ou em Liga Europa. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz esse final de semana La Liga, Real Sociedade e Betis. Os dois times ele encaixaria. Porque precisa do articulador. No Betis tem o Isco. Mas só o Isco. E só. O cara para distribuir jogada. E nem sempre ele consegue fazer. Do outro lado tem o Paredes. Muitas vezes as coisas não funcionam. Então, assim, são dinâmicas de jogo que ele encaixaria bem. Holanda, no futebol holandês, não? Ou também é muita correria? Ou não é mais cadenciado? É que talvez que na Holanda já tem toda uma cultura de jogo, de movimentação, que daí talvez levasse um tempo para ele entender também. Talvez seria esse tempo de adaptação, que daí talvez ele já não tenha mais tanto tempo também, né? Tá com 29, né? Volta pro Brasil! E é um mercado que paga bem menos também. E é um mercado que paga menos, é um mercado que paga menos. Agora, eu acho que aqui no Brasil ele tem espaço, tanto é que um monte de time se estapeando, time grande se estapeando por ele. Scarpa podendo voltar para o Brasil e Beraldo, zagueiro. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo trazendo aqui algumas notícias sobre a situação do Gustavo Scarpa, né, que se encontra na Europa, no Olympiacos da Grécia, né, emprestado, e ele pensa assim em voltar, né? Óbvio que o desejo dele era de permanecer na Europa, mas as coisas não estão dando como ele pensava, né? E cogita assim a volta para o futebol brasileiro, né? E Flamengo e Atlético Mineiro disputam o jogador, né? Então aqui trazer uma notícia aqui do Coluna do Fla sobre a condição
que o Gustavo Scarpa pode dizer sim para o Flamengo, né? Então, a condição é, cadê? Aqui, ó. Segundo informações do portal torcedores.com, Gustavo Scarpa planeja conversar com o Tite e com a diretoria do Flamengo antes de dizer sim ao rubro-negro. Isso porque o jogador quer entender o projeto do clube. Além disso, o atleta quer ouvir do treinador, que é o Tite, né? A forma que o meio-campista agregaria na equipe, né? Já que busca mais espaço e tempo de jogo do que a atuação que ele vive atualmente, né? Lembrando que o Scarpa, ele foi para a Europa com o desejo de morar lá, viver lá, experimentar essa vida de europeu, vamos dizer assim, né? O clima de lá, tudo, a cultura, e não andou como ele pensava, né? Sofreu muito com a lesão também, sobre a situação dele, do golpe que ele caiu no golpe de criptomoedas, né? Junto com o Bigode lá, o William Bigode, que atualmente está indo pro Santos. Então, que isso tudo mexeu com o jogador, né? E quando o mental, a vida pessoal não tá indo tão boa, geralmente a vida profissional também não anda muito, né? Então, eu acho que isso afetou muito o rendimento dele nesse último ano aí de 2023. Esse ano tá indo embora de 2023, mas obviamente que o Scarpa é um excelente jogador e ele vindo do Flamengo sim agregaria muito à equipe do Flamengo. Mas o Scarpa vir para ser titular, eu acho meio difícil, né? Sabemos que o Scarpa não é um jogador de alta intensidade. Geralmente na Premier League é um futebol de alta intensidade. Talvez isso seja um dos motivos que ele não consiga performar tão bem, né? Então tem vários motivos. Na Liga da Grécia também é uma liga que utiliza muito condicionamento físico. Eu acho que foi isso um dos motivos que o Rodinei também se deu muito bem, né? O Rodinei é um cara muito forte, tem o vigor físico, né? A gente percebeu aqui no Flamengo no ano passado e se deu muito bem, né? na Grécia e foi o melhor lateral direito do campeonato. E já o Gustavo Scarpa é diferente, né? Um jogador mais cadenciado ali com a bola no pé, estilo Ganso ali, vamos dizer assim, né? Então vamos ver o que o Flamengo vai fazer para essas próximas semanas, se consegue sim convencer o Gustavo Scarpa a voltar ou não, né? Sobre o De La Cruz, continua na mesma, o Flamengo só vai pagar multa após o dia 22, né? No dia 23 o Flamengo deve efetivar a multa. E o Léo Ortiz ainda continua em negociações, né? Então, acho que nas próximas semanas a gente tem mais notícia sobre o andamento do Léo Ortiz, né? Mas deixa sua opinião aí, o seu like também. Tamo junto aí.